a crise não afeta as pessoas de fé. Bem-vindos ao canal Estatuto da Vida e hoje faremos a leitura do Evangelho segundo Lucas no seu capítulo 5, a partir do versículo 1, que nos fala assim, acompanhe comigo. Certa vez, quando a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao barco de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores haviam descido deles e estavam lavando as redes. Entrando ele num barco que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra e, sentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que disse Simão: mestre, trabalhamos a noite toda e não apanhamos nada, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Feito isto, apanharam uma grande quantidade de peixes, de modo que as redes se rompiam. Acenaram então aos companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los. Eles, pois, vieram e encheram ambos os barcos, de maneira que que quase iam a pique. Queridos, Simão teve um grande encontro neste dia, um encontro com Jesus, que mudou a vida dele. Simão estava vivendo um momento de crise, do qual havia trabalhado a noite inteira. Era pescador e não havia pescado nada naquele dia e já estava preparando para partir, para ir embora, lavando as redes. Mas Jesus chegou naquele lugar e começou a ministrar a palavra de Deus. E olhando para Simão, desafiou ele. Disse: Simão, volte ao lago, volte com o teu barco para pescar. E Simão, crendo na palavra de Jesus, voltou para o barco. E ele disse: olha, Senhor, eu trabalhei a noite inteira, não apanhei nada, mas sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. Você percebeu a fé deste homem? Que tentou com as suas próprias forças alcançar o objetivo dele e não conseguiu. Mas ele creu na palavra de Jesus. E ele foi no mesmo lugar do qual havia passado a noite inteira trabalhando. Jogou a rede certamente no mesmo lugar onde já havia lançado. Mas dessa vez ele foi de forma diferente. Ele foi sendo guiado pela palavra de Deus. E a palavra, como nós lemos aqui, registra que ele apanhou tão grande quantidade de peixes, de modo que ele precisou de ajuda. E essa ajuda veio e encheu o barco dele, o barco de quem o ajudava, de forma de que quase esses barcos iam a pique, de tanta era a quantidade de peixe e a prosperidade conquistada naquele dia. Simão estava num momento de crise, mas ele teve um encontro com Jesus e resolveu usar a fé e atender a palavra ministrada. E ele foi ricamente abençoado e próspero. E é assim que Jesus quer fazer na tua vida. Não importa se você mora no Brasil, nos Estados Unidos, na China, no Japão. Se você for guiado pela palavra de Deus, você vai ser próspero. Nós lemos que no mar que não dava nada, de repente deu tantos peixes, tanta prosperidade. Por quê? Porque o Mestre, o Rei Jesus, havia decretado vitória naquele dia. E Ele quer decretar vitória na tua vida. Venha e atenda ao convite de Jesus e ouça a palavra dele e venha ter uma vida abençoada. Amém?